Olá, seja bem-vindo novamente a bibliavocê.com.br. Estamos aqui para tratar hoje sobre um assunto um tanto quanto polêmico e um tanto quanto interessante também. Porque ele trata do nascimento de Jesus, da narrativa do nascimento de Jesus, que você encontra mais especificamente em Mateus e em Lucas. E sendo que na narrativa do nascimento de Jesus é contado que vieram 3 reis magos, segundo o conhecimento geral, que vieram 3 reis magos trazendo incenso, ouro e mirra para o rei Jesus, para o Messias nascido. A primeiro engano que tem aí, que não seriam exatamente 3, poderiam ser mais de 3. A Bíblia diz que vieram uns magos, né? E nós entendemos que são 3 por causa dos presentes. Se deram 3 presentes, possivelmente seriam 3 pessoas. Mas é interessante que pode não ser cada um presente específico, pode ser simplesmente uma qualidade de presente. Vamos supor que tenham 5 reis, 2 deram ouro, um deu incenso, outro deu mirra, e por aí vai. Então você encontra uma variedade aí e uma possibilidade de serem mais de 3 reis magos. Um outro problema que nós podemos encontrar nesse texto e que muitas vezes confundem e outros até não entendem propriamente é o termo magos. Quando nós entramos para o termo mago, nós pensamos imediatamente em bruxo, em alguém que usa forças ocultas para tentar mobilizar a realidade, tentar usar o espiritual para mobilizar a realidade através de rituais, muitas vezes macabros, digamos assim. Mas não é este o caso. Se você for observar naquela região ali, especialmente da Pérsia ali, Mesopotâmia, Babilônia e Egito, surgiram algumas coisas muito interessantes. Surge inclusive o início da matemática. A matemática, ela surge, segundo alguns, a partir da visão das cheias do Nilo e da necessidade burocrática, olha só, até a burocracia serviu para alguma coisa, burocrática de controlar as colheitas e servir melhor ao povo. E surge daí também o controle, o faraó, de modo geral, o controle do Estado. Então nós vemos que a matemática, ela surge nesse contexto, especialmente do Nilo. E no Nilo, o que eles tinham de mais próximo, no Egito, melhor dizendo, era o próprio Nilo, né? E o Nilo, ele tinha cheias periódicas, e essas cheias fertilizavam as margens do rio, e eles, quando o rio voltava ao seu curso normal, as pessoas plantavam. E para eles poderem controlar isso, eles começaram a observar a natureza, observar a melhor situação para cada coisa, observar como perdiam terras, como ganhavam terras do rio, e por aí vai. Quanto poderia se produzir com aquele número de terra que estava disponível e fértil naquele período. Então daí surge a matemática. Observe, pela observação das cheias do Nilo, os egípcios conseguiram fazer descobertas maravilhosas no campo da matemática. Não vou me estender aqui quanto à matemática, porque não é minha especialidade, obviamente. Estou dando apenas um exemplo. Agora, do mesmo jeito que os egípcios eram experts em certas questões matemáticas, do outro lado também nós tínhamos os babilônios, que tinham um bom conhecimento de matemática, e os persas também. Mas deles vinham de outro caminho. Vinham de quê? Da observação dos astros. Eles observavam as estrelas e conseguiam regular ali a sua vida de modo geral, administrar a sua vida também com as coisas que deveriam fazer. Por exemplo, a chuva, aí já no caso já não é o rio, mas a chuva, ela ocorria em determinada época do ano bem fixa, e a pessoa tinha que estar preparada para que quando chegasse aquela chuva, ele plantasse e produzisse e tivesse a melhor colheita. Observe que está envolvida também uma questão econômica nessa descoberta toda dessas coisas. Então eles observavam o céu, olhavam as estrelas, e tanto os egípcios quanto os babilônicos e persas conseguiram fazer calendários tão precisos que há pouca diferença do calendário atual. Mesmo o nosso calendário não é totalmente preciso, porque é alguma dízima, digamos assim, no movimento do Sol lunar. Então nós percebemos que eles tinham um conhecimento
que na verdade nós chamamos hoje de científico. Um sociólogo chamado Max Weber diz que a ciência, a princípio, ela era magificada, ou seja, ela era colocada como magia, era entendida como magia para alguns. E para que a ciência pudesse ser passada para outras gerações, para que as pessoas se interessassem pela ciência, eles davam esse status religioso às ciências. Enquanto observavam as estrelas, eles provavelmente até criam que aquelas estrelas fossem deuses e davam esse status religioso a olhar as estrelas. E no caso do Nilo também, os sacerdotes do Egito também tinham esse conhecimento. Não é à toa que eles vão e fazem certos sinais perante Moisés, porque eles dominavam vários conhecimentos daquela época. Eles não eram simplesmente uns ignorantes, como podem pensar, achar que religiosos são ignorantes. Não. Eles tinham um conhecimento que tinha a ver com a ciência da época, que logo depois, com o passar do tempo, foi se especializando e se desvencilhando da religião. E nós não podemos negar, nenhum cientista pode negar, que a ciência começou na religião e começou também dentro de uma necessidade burocrática, pode-se dizer assim. Então nós vemos aí que esses magos que vieram até Jesus, eles eram cientistas daquela época. Eles eram as pessoas que conheciam a matemática, que conheciam provavelmente a filosofia também, por aquela época já estava desenvolvida, e outras coisas do conhecimento daquela época. Só que eles eram chamados de magos de modo geral. Porque, de modo geral, todos que lidavam com a sabedoria daquela época, com a sabedoria do conhecimento do mundo natural, era chamado de mago. Entretanto, há um detalhe muito importante que chama a atenção. Esses magos que vieram até Jesus trazendo ouro, incenso e mirra, eles observaram os astros, viram os astros, acharam que viria Jesus e veio mesmo, viram a estrela de Belém, mas eles não se guiaram por falsos deuses. Eles se guiaram pelo Deus verdadeiro. Eles procuraram na Escritura do Deus verdadeiro e encontraram que Jesus nasceria ali. E o que esses magos nos ensinam até hoje? Eles nos ensinam que se queremos ser sábios de verdade, não adianta aprender toda a ciência do mundo, não adianta aprender todas as coisas do mundo se estamos idolatrando a coisa criada. Nós temos que adorar a Deus somente. E esses magos, eles adoravam a Deus, tanto é que quando chegaram-se perante Jesus, se prostraram e o adoraram, ao Jesus criança ainda. Observe que eram homens cientistas que temiam a Deus. E hoje a gente diz que cientistas têm que ser ateus. Isso é um absurdo. Cientista não tem que ser ateu. Os reis magos provam isso, que o cientista, a verdadeira sabedoria, conforme diz Salomão, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não teme a Deus, por mais que você tenha decorado o conteúdo, por mais que você fale isso ou aquilo de qualquer coisa, mas não tem temor a Deus, você é um burro. Desculpe a palavra pesada, mas é verdade, você é um burro, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E burro que eu uso é no sentido de ignorante total. Agora, aquela pessoa que realmente se encontra com Deus, mesmo que ela não saiba nada dessas ciências todas que temos aí, mesmo que ela não tenha conhecimento mesmo de assinar o próprio nome, mas se curvou perante a Jesus e o reconheceu como Salvador, ela é uma das pessoas mais sábias do mundo. Então, meu amigo, se você é um universitário de repente e está ouvindo aquelas historinhas de dizer que cientista não pode acreditar em Deus, sai dessa, isso aí é coisa de tolo, isso é coisa de bobo. Vá procurar servir a Deus e fazer com que a sua sabedoria cresça conforme cresce o seu conhecimento em estatura e graça perante Deus. E não como os outros, que simplesmente aprendem alguma coisa, mas que se entregam à idolatria da coisa criada e não à adoração de Deus.
Os magos do Oriente que trouxeram os presentes a Jesus, eles eram sábios, eles eram os cientistas daquela época, com o conhecimento que tinha naquela época, e mesmo assim eles reconheceram: Deus é verdadeiro, Deus é poderoso. Ao passo que os tolos de hoje, que se pensam tão sábios, baseados em ideologias, na verdade estão cada vez se afundando mais no lamaçal do pecado e adorando não só a coisa criada, como também a coisa corrompida e deteriorada. Eu peço a Deus que você seja abençoado com essa mensagem e que tenha esclarecido a você sobre quem são os reis magos e por que o termo mago não é o que dizem de modo geral. Que Deus o abençoe.